nesse ponto porque ultimamente está sendo demais. Qualquer lugar onde eu estiver, até nos lugares que posso qualificar de impróprio, uma pessoa está a sair da casa do banho num lugar público, só quando sai você encontra pastor que quer que eu ore para eles, que eu diga alguma coisa para as suas vidas. Então eu achei que era imperativo de eu começar a fazer conferência nesse sentido, e não somente conferências, escrever livros, porque acredito eu, aquilo que Deus me aconselhou na sua palavra, e eu compartilhando com alguém que está assistindo, pode ajudar para que junto continuar a empobrecermos o inferno e a enriquecer os seus. Eu digo assim porque todos nós sabemos que Jesus está voltando. E a Bíblia diz: resgatai o tempo, porque os dias são maus. Jesus está voltando. Temos pouco tempo. Precisamos fazer o mínimo que podemos, ou dar o nosso melhor, para que pelo menos uma alma a mais seja ganha para o reino do Senhor. Isso é o objetivo, em nome de Jesus. Então, por que eu escolhi o tema, esse tipo de tema? O tema é algumas regras espirituais para o ministério de cura e de libertação bem-sucedido. Eu acredito que não seria capaz de dar um tema desse se eu não tivesse notado a mão de Deus da forma que eu tenho notado. Ao ponto de que há pessoas que você na rua, se encontra na rua e quer que o filho seja curado, até você próprio fica quase a se perguntar: será que o lugar mesmo é próprio para essa oração? E você orando, e depois vai ouvir porque o surdo mundo que orou na rua ficou curado. Então são coisas que me impactaram. E quando vi alguém que tinha giba, deformação dos ossos nas costas, e Jesus endireitou os ossos, e a pessoa até ganhou um pouco de altura e podia mexer bem o seu corpo. São milagres que acontecem que até eu fico, mas o que está acontecendo aqui? Agora entendi que o que importa para Deus é apenas um vaso que está preparado para Ele usar. É somente isso que importa. E o vaso, para ser preparado, tem que ser preparado, eu acredito que na linha com a palavra de Deus. Olha um conselho que Deus havia me dado no Ministério de Cura. Um dos conselhos, nos primeiros momentos que eu comecei isto, Deus me disse: filho, não tenha pressa de orar para as pessoas, mas muito antes, apresente a minha palavra. E eu, desde que eu notei aquilo, hoje eu tenho visto muita coisa acontecer. Por exemplo, alguém que é desempregado, ele vem aqui, o que eu vou fazer? Ensino a palavra ligado a alguém que é desempregado e tem emprego. E de uma só vez as pessoas têm emprego. A nossa igreja, muita gente tem sido promovida no serviço. Por quê? Encontrei uma palavra que é ligada à promoção do serviço. E quando ensino sobre o tal, as mesmas pessoas são promovidas no serviço. Entendi que o trabalho não era o meu trabalho. O trabalho era algumas regras que durante mais do que 2 décadas que o Senhor aconselhava-me nas orações, que eu quero tentar compartilhar com vocês. Claro que hoje eu não estarei falando de todos esses pontos, mas eu dividi a minha exortação em 4 ou 5 pontos. Lembra-te, temos como tema algumas regras espirituais. Se trata de regras, algumas vezes você precisa para um ministério de libertação e cura bem sucedido. E eu acredito que eu sou muito bem sucedido nesse ministério. Muito bem sucedido. Porque as coisas que eu tenho visto Deus fazendo através da gente, falo humildemente,
é difícil. Eu tenho procurado, mas eu não tenho. Eu posso encontrar um pastor que alguma vez orou para um cego fio, alguma vez orou para um surdo fio, alguma vez orou para alguém que tem câncer, ficou curado, alguma vez. Mas eu noto que em mim está a tornar-se constante. Então, se está a tornar constante, deve haver alguma coisa que talvez Deus tenha me ensinado, que algumas pessoas não sabem. Por exemplo, eu estava num culto de avivamento na cidade do Cafunfo. Estava lá com muita gente. E aquilo era 4 dias. Todos os dias. Os cegos, os surdos, os paralíticos, pessoal com mioma, pronto a ser curado, pessoal com mioma, quisto, a desaparecer, dores a sumir, os endemoniados a se libertar. E no último dia, não era 5 dias, no 5º dia, depois de eu ter visto que no tal dia havia muitos pastores, centenas de pastores, eu, na minha maneira de ver, disse, não, esses pastores vão ver tipo que eu sou egoísta, como então, com essa gente toda, somente eu que oro. Então, naquela minha maneira de andar em amor, então disse, pronto, eu também como orei já 4 dias, nesse 5º dia, pastor para orar. E dezenas de pastores entraram na multidão orando, nenhum cego viu, nenhum surdo viu, nenhum paralítico andou. E depois eu fui num cantinho, pedi perdão ao Senhor, e depois de ter pedido perdão ao Senhor, levantei-me só para orar. Assim só que eu comecei. Me lembro a primeira pessoa. A primeira pessoa era um militar que era surdo, não sei qual, por qualquer motivo tornou-se surdo. Ele começou a ouvir. Me lembro como se fosse ontem, a falar com as pessoas que estavam ao redor. Ele próprio a estranhar-se. E depois, lá, os paralíticos a levantar e havia um grande alvoroço por causa das milagres que aconteciam. E lá mais tarde entendi. Não é que eu não me achava ter o dom, mas eu tinha chegado numa conclusão. E nessa conclusão que eu acredito que você também pode fazer aquilo que Deus te orientou, que estar no ministério de cura e Deus te usando, vendo os cegos, os surdos, os paralíticos, o que a ser curado. Escute a primeira coisa que tem que meter na mente, porque alguém que está me assistir, depois de entrar no meu Facebook, na conta do Facebook pessoal ou na conta do Facebook da igreja, você vai notar que há uma certa diferença. Diferença em que existe algumas regras que eu tenho seguido. E essas regras, muitas delas me foram ensinadas lendo a palavra ou mesmo no campo. No campo, eu orando e o Senhor a me falar algo. Por exemplo, quando eu tenho campanha, você lá pode pegar essa coisa, mas vai fazer parte do segundo ponto. Se me chamar que vai pregar, todos que me conhecem vão ver que eu atraso um pouco. Por que atraso um pouco? Eu falo em língua. Porque um dia o Senhor me disse, estás a ver, me mostrou um grande pregador. E disse, estás a ver como é que está a entrar a orar? Você também, quando está a ir para orar na campanha de evangelização, ao entrar, o que deve fazer? Começa a orar em língua. São coisas que o Senhor aconselhou-me, que você também que pode ajudar você. Então, o que eu tinha na mente? Eu não esperava ter um dom, mas escutem bem. O que eu sabia é o seguinte, que eu quero que você que está me assistindo possa saber, porque eu sei que Deus vai usar você tremendamente. O que é? É o seguinte, esse segundo qual que o dom e a fé na palavra
chega, pode ter o mesmo resultado. Repito, a fé na palavra e o dom espiritual chegar com a mesma ou chega no mesmo resultado. Como isso é? Vê, existe pessoa que tem dom de cura. Por exemplo, eu no mundo, pessoa que eu vi mesmo com esse tipo de dom, o tipo Yoshua ali mesmo é um dom, é uma graça particular. O nosso querido irmão Valdomiro da Igreja Mundial, aquilo é um dom. O que acontece? O dom, há quem tem dom, há outro não tem dom, mas a fé na palavra pode chegar com o mesmo resultado. Digamos, alguém que tem dom de cura, chega junto a um doente, ele vai orar, até pode fazer um gesto tão simples, como um dia o Vitibi Yoshua vir, encontrou um paralítico na rua, aqui está na internet, lhe deu pontapé, pau, e depois fez assim, e o paralítico levantou, sem palavras, sem nada, sem quê? Isso é um dom. Também já vi o Valdomiro, chegou, dobrou seu joelho, disse, não vou falar nada. Ficou assim bem quietinho. E quando terminou, muitos sinais a acontecer. Eu acredito que é um dom. E agora, lembra-te, você precisa dizer, eu não vou orar para os enfermos, porque não tem esse dom. Não, nunca diga isso. Se você disser isso, está a contrariar a palavra do Senhor Jesus. Jesus disse, em verdade, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que esse, porque eu vou junto ao Pai, que eu vou para o Pai. Viste? Jesus não disse que em verdade, aquele que tem dom de cura, que vão ser abençoados, que vão curar as pessoas, que vão fazer aquilo que Jesus fez. Jesus não disse isso. Disse aquele que crê no Senhor. Logo, você e eu somos capacitados. Pouco importa se você é mulher, você é homem, você é adulto, você é adolescente, pouco importa. Jesus disse, se a pessoa crer, é só isso que ele disse. Logo, se eu quiser levar a igreja no avivamento de cura e milagre, então eu não preciso me perguntar se eu tenho dom ou não, porque a pessoa que tem dom será usada. A pessoa que tem a fé na palavra que Jesus disse, chegará no mesmo resultado. Digamos, e eu já chega junto a você, só te olhou e disse, levanta-te. Você que tem problema de andar, uma só se levantou, andou. O dom trabalhou. Agora, eu não tenho o mesmo dom. O que vou fazer? Eu vou crer na palavra do Senhor Jesus, que disse, em verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Então vou me lembrar que Jesus Cristo havia curado também os paralíticos. Então se Jesus curou o paralítico, e ele disse que eu posso fazer aquilo quanto que ele fez, então o que eu vou dizer? Vou dizer naquela pessoa, vou pregar também naquela pessoa, e eu no meu lado estou preparado porque Jesus disse, então vou pregar também. Mesma pessoa, conforme que Jesus havia me aconselhado numa visão, disse, olha, não tenha pressa. Quer dizer, eu já entendi que eu posso fazer. Quando vou chegar diante do doente, e eu não vou ter pressa de o que devo fazer, vou lhe ensinar a palavra. Quando vou ensinar a palavra, se ele tiver fé na palavra, que vai receber a cura, e eu tenho fé que aquilo que Jesus disse vai se encontrar comigo, vai acontecer comigo, quando orar, querer como não haverá milagre. Vê só a boa razão de confiar na palavra. Escutem bem. O dom não funciona toda hora, mas a palavra de Deus, a fé na palavra, funciona toda hora. Isso tem que guardar isso dentro de você. Você quer entrar nesse tipo de ministério. O dom funciona toda hora. Para o dom funcionar, nem a pessoa que tem que fazer funcionar o dom, mas é o Espírito Santo através dele.
E o Espírito Santo faz as coisas como ele quer. Mas a fé na palavra funciona toda hora. Pastor, isso é bíblico. Irmão, essa é uma primeira aula ou exortação nesse sentido, mas nas outras exortações vou falar de uma maneira sistemática com os versículos da Bíblia. Para hoje, mas aguenta só que eu vou falar dos versículos da Bíblia e não vou dar os versículos só para ganhar o tempo. Porque não é uma coisa que nós pensamos que ia para uma coisa dessa. O Espírito Santo me falou por fazer, porque o Espírito Santo ensina você em mente. Ele quer ajudar você. Olha o que aconteceu. Pensa, foi na sua própria terra. O que aconteceu? A Bíblia diz: Jesus não pôde fazer milagres, muitos milagres. Apenas chamar alguns que foram curados. O que aconteceu? O dom não trabalhou. Só não tinha pela palavra. Lembra-te que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas quando ele para ministrar, daquilo que ele estava nos ensinando, Jesus trabalhava como 100% filho do homem. Isso para nos dizer que ele teve que fazer isso e passar naquilo que nós passamos, para nós, através dele, possamos tirar lições. Vinha os seus não receberam muitos milagres. Mas as pessoas que haviam recebido a palavra, que recebiam a palavra, tinham sido ajudados. Você viu? O dom que Jesus tinha na sua própria terra não funcionou. Não funcionou na sua idade, porque a Bíblia diz: não pude. A Bíblia não diz que não quis, não pude fazer milagre. Está escrito na Bíblia? Sim, está escrito na Bíblia. Eu disse, vou me limitar nos versículos por causa do tempo. Você pode ler em casa. Agora, você vê. Quando o Senhor me disse isso, aquilo tinha me dado um alívio. Sabia que não. Eu posso me meter no ministério de cura, mesmo sabendo que não tem não. Em que vou me limitar? Vou me limitar em ler muita palavra. E depois Jesus me disse, isso numa visão, me disse: olha, você, quando chegar ao lado a palavra, apresenta a palavra. Por isso, todo quando que vem falar comigo, se alguém vem para o atendimento, para um problema qualquer, eu não recebo alguém que não vem com a Bíblia. Porque a minha fonte é a Bíblia. Quando eu explico, se alguém vem com um problema, eu tenho que localizar o problema na Bíblia. É isso que me leva a me esforçar, a ler a Bíblia capa a capa. Porque ao ler capa a capa, quando alguém está a falar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar: essa aqui você leu no livro de Obadias. Aqui pode dizer: mas Obadias é um livro? Sim, está na tua Bíblia. O profeta Obadias. Pronto. É assim que as coisas acontecem. Logo, todos nós podemos nos envolver nesse ministério de cura e de libertação. Até a maioria das pessoas que estão nesse ministério tem dito: não podemos chamar isso até um ministério, porque isso é para todos nós. Ninguém pode dizer também que esse ministério de cura não é comigo. Não, isso assim você está fazendo de Jesus mentiroso. Quer dizer, é para todos nós. O dom não trabalha toda hora, mas a palavra trabalha toda hora. No ministério de Jesus, vê só a coisa que aconteceu. Você não via a pessoa que estava junto ao templo chamado Formosa, que era coxo. A Bíblia diz: estava lá muitas décadas lá. Jesus não ia no templo, ia. Jesus ia até curar. Não foi curado. Até que quando Pedro tinha vindo, e ele a tentar pedir esmola e tudo, e Pedro disse: bom, ouro e prata não tem o que tem, isso em nome de Jesus que se levanta-te, vai. Está vendo que o dom não funciona toda hora. Se esse homem junto ao templo chamado Formosa ficou assim, não é que Jesus não poderia curar, sendo ele Deus,
Mas isso ficou assim para nos servir de lição, possamos entender como é que o mundo espiritual funciona. Isso vai ajudar você que está me assistindo. Então, ali é onde é que está. Antes de dar esses 4 pontos que eu quero falar, fique a Deus, porque você não caiu nesse vídeo à toa. Jesus quer ajudar você. Você estará orando, os cegos vão ver, os surdos vão ver, os paralíticos vão andar em nome de Jesus. Da mesma maneira que estou aqui, não sei se você está mais em qual país. Se me convidar a ouvir naquele país, o diabo que não vai ter que obedecer à autoridade da palavra, que é como não. Lá, na sua terra, os cegos vão ver, os surdos vão ver, os paralíticos vão andar. E quando nós falamos, os cegos, os surdos e os paralíticos, me entenda bem, a minha linguagem é muito mais ligada à palavra, vamos me perdoar. Você próprio sabe, se tiver uma esponja e meter a esponja na água, se apertar a não, vai sair o quê? A água. Se meter a esponja num bate de olho, quando apertar, será que vai sair petróleo? Não, vai sair óleo. A mesma coisa, eu como não entendo mais nada, não entendo nada da política, não entendo nada do futebol, não entendo nada. Só entendo a palavra toda hora, ler a palavra. Então, se me apertar, o que vai sair? A palavra. Por isso, a minha linguagem é muito mais nesse sentido. Por que eu falei assim? Falei assim por um motivo. Você vai ver que vai assistir a maioria dos vídeos de cura que estão lá, ou da publicidade para cura. Você vai ver sobre os cegos a ver, os surdos a ouvir, os paralíticos a andar. Só agora que eu cometi alguém que tinha sida, alguém que tinha câncer, que eu meti agora, que foi curar. Mas eu insisto muito mais, ainda que for nos panfletos, insisto nisto. Por quê? Porque eu vi isso na palavra. Na palavra o que aconteceu? O que havia acontecido? Os discípulos do João Batista foram até junto a Jesus. Perguntaram se era ele uma Messias ou tinha que esperar o outro. E na mesma hora acontecia milagre. E qual foi a resposta de Jesus? Vale dizer, o cego vem, o surdo, os paralíticos, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. E aos pobres pregaram o reino de Deus. Está vendo? Só que naquele lugar, também dor de barriga que Jesus havia curado, mas Jesus não falou que pronto, vem, até dor de barriga será curado. Está vendo como é que as minhas ações muito mais têm seguido aquilo que tu vê na Bíblia. Por isso eu insisto, você pode ser curado de sida, diabetes, câncer, pessoas que foram curadas de hepatite, problema com a próstata e tudo. Eu não meto isso, só insisto, cegos a ver, os surdos a ver, paralíticos a andar. E tem aumentado a parte das pessoas, das mulheres estéreis. E eu duvido que haja um quimbandeiro que tenha ajudado muitas mulheres no nosso país, comparando aquilo que Deus tem feito através de nós. Duvido. Toda hora as mulheres com problema até de saúde, que naturalmente, com problema que tem, é difícil que tenha problema, ou que fique grávida, ou que tenha filho. Mas o Senhor faz. Pessoa com trompa cortada, com ovário estragado, pessoa com a bexiga podre. O médico até dizer, mas você mesmo normalmente tinha que estar em coma. Imagine, o médico dizer que tinha que estar em coma. Mas a mesma pessoa lhe abriram, tiraram a parte podre, mas ficou grávida. Essas coisas, eu aumento isto, as mulheres que têm por causa da orientação que alguma vez que eu havia recebido da parte do Senhor. O Senhor me disse, olha, fique preparado, porque daqui a pouco você estará orando para as mulheres que têm problema em conceber. Então,
em obediência àquilo que havia me dito, então eu tenho aumentado isto. Amém? Tenho aumentado isso. Então, as mesmas coisas também vão acontecer com você. Deus vai ajudar, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os paralíticos vão andar. Mas é preciso, em 20 minutos, quero te falar umas regras, depois vamos encerrar. Algumas regras que são tão simples. Eu acredito mesmo, que existem alguns princípios ou regras que nos governam. Por exemplo, você bem sabe que temos a lei, digamos, da gravidade. Existem algumas leis que eu considero aqui como regra, que qualquer coisa que você tirar para cima é puxar para baixo. É uma lei que nos rege. Você pode dizer que não conhece essa lei, mas essa lei existe. Se você se atirar em cima de um edifício, vai se arrepender, porque os efeitos da gravidade vão se manifestar em você, embora que você não saiba que exista uma lei da gravidade. Também eu acredito que no mundo espiritual as coisas não são diferentes. Existem algumas regras que você precisa saber daquilo que Jesus ensinou na sua palavra, que juntando nessa experiência de mais do que 2 décadas, a ver os cegos, a ver os surdos, a ouvir os paralíticos andar, de tudo quanto que Jesus me aconselhou, então que eu vou começar a compartilhar. Hoje apenas estou a começar, mas lembra-te que sairá um livro sobre isto, pelo menos depois da minha morte. O legado, se Jesus não vier ainda, são esses legados que vou deixar. O falar em língua, eu vejo poucos livros nisso. Também um ministério de cura bem sucedido. Lá tem muitos livros, mas de maneira que Jesus me ensinou, é muito mais prático. Vai ajudar ao mundo, ao corpo de Cristo, mesmo depois da nossa morte. E depois também sobre a área da libertação. Pronto. É uma palavra que normalmente, com o conhecimento da palavra, que eu não posso usar, que haja um culto de libertação. Mas eu uso para você entender. No dia que eu escrever o livro, você vai entender que nem sequer é preciso um cristão ir procurar a libertação, porque existe algo que eu considero que é a verdadeira libertação. Pronto. Jesus seja louvado. Então, você que quer usado nesse ministério, olha, o que você deve fazer é o seguinte. Vou dividir as coisas em 4 grupos. Primeiro, vamos falar sobre a palavra. Depois, a comunhão com o Espírito Santo. Depois, o tipo de oração e o tipo de sermão. O pouco que vou falar, depois você vai fazer esse culto. Caso que você queira mais um conselho adicional, não sei se é um pastor que está me assistindo ou que quer ser muito mais usado pelo Senhor, estou disposto em poder ajudar. Pode fazer as suas perguntas no Facebook, caso que esteja distante, ou mesmo pronto, nas redes sociais. Eu estarei na altura de tentar ajudar. Então, são essas 4 coisas. Você precisa entender algo sobre a palavra, precisa entender algo sobre a sua comunhão com o Espírito Santo, e precisa saber qual tipo de oração precisamos fazer, porque há oração e oração, não é toda oração que é oração, que é oração para isso, né? E depois o tipo de sermão que você vai pregar. Esse eu posso dizer que faz parte de uma base para ou faz parte de algumas regras. Lembra-te, não são todas as regras. Falei bem, algumas regras para
um ministério de cura bem sucedido, porque existem certas coisas que o Senhor Jesus já aconselhou-me, que eu também preciso, com o tempo, ensinar a você, e que estará ajudando, em nome de Jesus. Antes de começar qualquer coisa, de começar a implementar essas regras, a primeira coisa que vou pedir a você é: qual é a intenção do teu coração sobre esse ministério de cura que você quer implementar no seu ministério? Qual é a sua intenção? Porque podemos ter uma boa motivação, que é ajudando as pessoas na cura, mas se a intenção for uma intenção errada, pouco importa aquilo que vão te ensinar. Quer dizer, a intenção e a motivação conta muito mais. Por que você quer que Deus possa te usar nesse ministério de cura? Por que quer que isso aconteça? E eu posso responder que a nossa intenção, principalmente, quando tivemos essa motivação de trabalhar para o Senhor com sinal de milagre, a primeira intenção é que você tem que saber que eu estarei fazendo esse tipo de culto, de cura e milagre, para que esse cura e milagre sirva de para as almas perdidas. Quer dizer, eu vou orar para que aquelas pessoas, quando que está acontecendo milagre, todos virão. E a minha intenção vem das pessoas, e eu vou aproveitar para ganhar as almas para Jesus. Está a ver? Estou no ministério de cura, mas a minha intenção é, através dessas curas, que famílias inteiras sejam ganhas para Jesus. Porque nós vimos na Bíblia isto acontecendo. O que aconteceu? O que aconteceu é que depois da igreja, na igreja primitiva, depois da igreja ter crescido com a palavra, com quase 3 mil membros no Atos dos Apóstolos, a cura do coxo de nascença fez aumentar o efetivo da igreja por 5.000. Só por causa da cura, a igreja subiu por 5.000. E o Atos dos Apóstolos é um livro de conclusão. Isso é um livro que está continuando também conosco. Se nós vimos Pedro fazendo um milagre de Enéia ficou curado. E as pessoas que estavam em Jope nunca viram Pedro ressuscitar no morto. Mas por causa da fama da cura de Enéia, o que aconteceu? Chamaram-lhe e foi lá. Entendemos que a cura, os milagres, servem de isca. Pode não saber bem pregar, mas se as pessoas notarem que há milagre, há sinais, as pessoas virão por causa do milagre. E quando as pessoas vierem, a tua motivação de servir ao Senhor com sinais e maravilhas, as pessoas chegando, você aproveita ganhando as almas. Se você tiver essa intenção de ganhar as almas, vai ser uma bênção para você. Não é que você faz isso para as pessoas te verem, para as pessoas te conhecerem. Não. E para que você não venha cair nesse erro, precisa orar que Deus te ajude. Sido a minha oração nessa área. Olha como é que eu oro. Pai, qualquer for a que fizer através de mim, uma coisa que eu vou saber, quão miserável eu sou sem a tua ajuda. Só isso que eu quero saber. As pessoas podem ver os cegos, a ver os surdos, a ouvir, mas eu, quando olhar, uma coisa que eu quero que venha no meu coração, quão miserável que eu sou sem a tua ajuda. Por isso, em nenhum culto dirigido por mim, que depois disso eu fico, olha como é que Jesus fez. E nenhum.
O Espírito Santo tem me ajudado mesmo. Muitas das vezes eu fico admirado. Depois do culto, 5 anos depois, eu a olhar, sou eu que estou falando assim. Também para me admirar. Mas na hora, eu não quero saber. Tem lá quem. As pessoas podem dizer, se são pequenos, eu não quero saber. Ao único saber, Cristo crucificado. E as pessoas que aceitar Jesus contribuirão para que o inferno seja empobrecido e os céus possam ser enriquecidos. É só. E eu comigo, eu oro para que a minha intenção, mesmo quando vou na televisão, irmão, eu não penso que estou lá, as pessoas estão me vendo. Isso é longe de mim. Longe de mim. A minha intenção só que a minha mensagem possa entrar na casa de um feiticeiro, de um quimbandeiro, de um perdido que vai vir a Jesus. Só isso que eu quero saber. Então, acredito eu, se você também começar a orar, Senhor, uma coisa miserável que eu sei a sua ajuda. Eu não quero orgulhar-me naquilo que os Senhor estarão fazendo. E você vai ver, o Espírito Santo saberá como te moldar. E você vai assustar as coisas acontecer. Então, a intenção. Depois de eu ter uma intenção boa, a intenção é que quero empobrecer o enfermo. Então vou com essas regras. A regra é a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é toda a verdade que conhece que liberta. Muito não entende. A verdade que você conhece, que você pratica, essa verdade que você conhece, que pratica, é que vai te libertar. Você pode saber que o nome de Jesus tem poder, que pode expulsar um demônio. Se não praticar, nenhum demônio vai sair. Então, você precisa saber disso. E agora, na área também de cura, as coisas não são diferentes. A mim, o Senhor tinha me aconselhado, num primeiro tempo, me disse para ler alguns evangelhos. Depois, comecei a insistir a ler o livro dos Apóstolos. Algumas campanhas que eu faço, antes da campanha me retiro, estou a orar, e naquele retiro, eu termino a leitura do livro do Ato. E vê como é que eles trabalharam, o que fizeram. Vocês não aguentam ver o pastor está vindo, não sei o que estou a falar, porque que haverá cura, haverá milagre, porque já comi para mim mesmo. Já li a palavra. E os evangelhos, num primeiro tempo, o Senhor havia me dito para ler primeiro Mateus e Lucas, lendo sempre esses dois evangelhos. Depois, lá mais tarde, eu não sei como, as coisas mudaram para ver muito mais milagres no Evangelho segundo Marcos, porque Marcos começou somente com os milagres. Agora, comecei a sublinhar tudo que Jesus fez que eu posso fazer. Se você vê a minha Bíblia em Marcos, até vai se admirar. Vai se admirar porque aquilo tem, eu não sei se posso dizer rasuras e tudo, é escrever, é fazer anotações em todos os cantos. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo quais as coisas que Jesus fez, que ele disse que eu também posso fazer. Se eu encontrar, sublinho. Se eu encontrar, sublinho. Tudo quanto que ele fez, que eu sei que também nós podemos fazer. E quando vou sublinhar, e depois vou orar em função daquilo que estou a ver nos evangelhos. E agora, vamos ler um pouquinho a palavra. Depois de você ter lido a palavra, vamos ainda um pouquinho em Marcos 16. Estou ainda na parte da palavra, não é? O que você deve conhecer e praticar. Primeiro eu vos disse, leia os evangelhos. Eu li os evangelhos primeiro para saber o que Jesus fez. Depois o livro do Ato.
Agora, a maioria dos princípios espirituais está nas cartas. As cartas que foram escritas para o Paulo, mas eu não tenho tempo nisso. Isso vai vir paulatinamente. Hoje não vou falar das cartas, mas hoje estou a colocar apenas alguns acessos para você já ir. Se você, pastor, para daqui a 2 semanas vai orar, Deus vai te acompanhar. Vou orar para ti, mesmo indiferido. Você pode assistir, mas eu vou orar e Deus estará te ajudando. Amém? Agora vejamos. Vê só o que nós vimos na palavra. Na palavra nós vimos que você deve ser uma pessoa que lê a palavra, vê o que Jesus fez e ore pedindo aquilo que Jesus fez. E lá mais tarde, para as cartas, terá uma forma de falar das cartas. Sublinha, pega a sua Bíblia, leia e releia. Alguém que tinha sido muito mais usado por Deus, o Kenneth Hagin, ele lia muito mais o Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Ele lê o Marcos num dia, só um dia fica pão, e fica a meditar todo o Evangelho. Ele tinha uma capacidade tremenda. Então, vai na parte da palavra, seja alguém que lê a palavra. Escute bem, irmão. Não sei se para todos é assim. O que eu noto, se você estiver a orar e orar para as pessoas, Deus vai operar. Mas se você começar a ler muita palavra e a orar muito, tipo que a unção dobrar. Isso que eu vi em mim. Então, vou aconselhar você que ora muito, mas o resultado são poucos. Sabe por quê? Talvez não tenha passado tempo com a palavra. Procura agora passar tempo na leitura. Junta as duas coisas. Cumpra com Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. A palavra. Pedro disse que ele vai se entregar na palavra, no ministério da palavra e nas orações. As duas coisas. Junta as duas coisas. Não fique só orar, vai. Deus vai te usar. Mas se você lê a palavra, vai encontrar uma revelação particular na palavra, que vai te ajudar muito mais ainda. Eu tinha sido convidado de ir pregar no culto de cura, numa igreja espírita. Eu não sabia. Não tinha bem o conhecimento, mas é uma igreja que mete roupas brancas, terna doentes e tudo. Pronto. O dirigente daquela igreja fez comigo a teologia e pensou me convidar na sua igreja. Pronto. E eu sabia que, como está fazendo comigo a teologia, que as coisas estão mudadas. Afinal, ele estava a mudar pouco a pouco. Cheguei lá, meu Deus, são igrejas que o culto começa, parece 7 ou 8 horas, e me deram a palavra, parece às 14, Jesus, às 14 horas, meu Deus, Jesus. Mas quando lá fui, há uma coisa que estava comigo. Qual é a coisa que estava comigo? Esse versículo. Vamos. Marcos 16. Lê o versículo 20. Lê o versículo 20. E eu vou explicar isso. Marcos 16, versículo 20. E são os versículos que me ajudam muito
E eu gostaria também que pudesse ajudar. Há um versículo que vem sempre, uma palavra que vem sempre na minha oração, quando eu orar para os doentes. Eu acho que preciso também vos ensinar sobre isso. Podemos ler. Deixa-me ver. Sim. Em João 20. João 20 também. Mete só o separador lá. Mete o separador em Marcos. Vá em João 20. Irmão. E eu lá. Imagine você estar num ambiente que não é tão bem cristão. São pessoas que internam doentes. Sabe aquelas igrejas que internam doentes? Loucos, não sei como, amarrados e tudo, todo de branco, todo não sei o quê. E os louvores deles, tipo, venera muito mais. O nome é fulano, não sei o quê. Acaloriar, mas o louvor não tem quase nada com Jesus. Jesus. E eu naquele ambiente, e tinha que aguentar até as 14 horas para me dar a palavra. E ele sabia que esse homem que veio é para, como ele empresta doente, então tira muitos doentes. E com doente enterrado lá, irmão, eu estava no meio deles, mas eu não estava com eles. Ficava lá, orava só em língua, esperava o barulho deles, o tipo de louvor, desse, louvor daquele, não sei o quê. Às 14 horas me deram a palavra. Mas no meu coração, olha, coisa que estava no meu coração, que não falta numa oração. João 20, versículo 21. Lê. 1, 2, 3. Vamos? Disse-lhe Jesus: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Você está vendo o que está aí? Jesus que está a falar, um Jesus ressurreto. Jesus que ressuscitou. E Jesus disse: assim como o Pai me enviou, quer dizer, da mesma forma que Deus me enviou, eu envio a ti. Deus enviar Jesus. A Bíblia diz que, em Atos 10, 38, que sabemos como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, que andou fazendo bem e curando a todos quantos que eram oprimidos pelo diabo. Então, a Bíblia diz: Deus ungiu Jesus, que andou de lugar para fazer o bem, para curar. Então, eu sabia, se Deus fez isso em Jesus, Jesus também falou aquilo que o Pai fez, também fez isso com vocês. Irmão, quando eu me lembro disso, eu não quero saber qual tipo de doente que está ali. Porque eu sei que estou naquele lugar da mesma maneira que Deus havia enviado Jesus. Porque Jesus me enviou. E essa frase não falta nas minhas orações. Vão pesquisar, você que está aí, vão pesquisar no YouTube. Vai no YouTube, você que está assistindo. Vão pesquisar. Um fato. Quando eu falo assim, eu não quero saber qual é o teu caso. Porque eu sei que o Pai me enviou. O que aconteceu o quê? Jesus também me enviou dessa forma. E a outra coisa que você precisa saber, quanto à palavra, também quando eu estou lá em cima a pregar para os doentes, o que você deve saber quando vai estar em cima a pregar, que você está lá da mesma maneira
que Jesus, que Deus havia enviado Jesus, da mesma forma você naquela plataforma estará lá, da mesma maneira. Mete isso no teu coração. Se conseguir só entender isso, irmão, nesse domingo haverá milagre. Guarda isso no teu espírito. E agora, volta em João, esse nosso famoso versículo. João 14. É o versículo que me meteu no Ministério de Cura. João 14, 12. Disse que: em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que essa, porque eu vou ao Pai. Me lembro, em 1995, no mês de maio, que eu li esse versículo, entendi da minha maneira esse versículo. Maio de 1995 é o momento também que eu comecei a insistir no Ministério da Cura, embora aqui acontecia. Jesus disse assim: em verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará maior do que essa. O que eu fazia? Comecei a meditar, a pensar, disse, mas será que Jesus queria mesmo dizer aquilo que ele disse aqui? Jesus não tem medo. Vai falar que nós vamos fazer aquilo quando ele fez? Não sei se você consegue entender. Jesus vai dizer que nós, e depois eu li, não estava escrito que nós, os pastores, nós, os diáconos, aquele que crê. Disse, isso é forte. Dali, eu já dirigia igrejas, mas não tinha sido consagrado, porque eu nunca quis ser pastor. E dirigia a igreja, e ali também dirigia uma igreja, como uns simples irmãos, mas a igreja crescia cada vez mais. Mas se era chamado também de irmão, a igreja quer dirigir para aquele irmão, porque nunca quis ser consagrado, não disse essa coisa de ser pastor, não é comigo. Mas só que quando eu cheguei aqui a pensar, irmão, estou vos dizer a verdade. Era assim, se eu chegar ao lado onde que tem alguém doente, assim que está em coma, eu chego, a pessoa recupera. Sem oração. Em 1995, mês de maio a agosto, aquele período, coisa que eu via incrível. Chego numa casa, alguém também gravemente doente, chego assim, já, porque já era o último suspiro. Só estava a esperar, tentava respirar um pouco. Quando só cheguei, uma só vez recuperou. Fui mais, numa outra casa, no outro dia, alguém que estava grave, fui só lá, só ao entrar, alguém, irmão, pulou da cama. E de uma vez, eu sou pecador mesmo, né? Sou pecador. Tu mais ou menos é ser convencido. Irmão, sem pregar nada. O que acontecia? Passava tempo meditando. Irmão, a meditação tem força. Eu dizia, Senhor Jesus, você queria mesmo dizer aquilo que disse? Jesus não tem medo de falar que aquele que crê vai fazer aquilo que você fez? Tem muita gente que tem crido, Senhor Jesus. A Bíblia. Mas por que não falaram que só os pastores, os diáconos, que podem dizer isso? Mas todos que creem. Por isso essa palavra na oração, quando no fim, antes de orar, depois de ter orado, antes de ordenar a cura, você vai me ver. E agora me coloco aqui como alguém que tem crido. Disse que quem crê vai fazer milagre. Eu não estou aqui, não estou aqui como, eu não sei, pelo que, não. Estou como alguém que crê no Senhor. Quando eu só falo assim, irmão, o diabo é irmão, não é um fato para que haja milagre. Entenda a sua palavra.
Será que entendemos? Amém? Então, na parte da palavra, é muita palavra. Não somente ler, na leitura da palavra, esses levaram-me a ter aquele mindset que eu tenho, ou aquela maneira de pensar que eu tenho. Pronto. Segunda coisa, falei da palavra, não é? Segunda coisa, a comunhão com o Espírito Santo. Essa parte é ali onde que muitos ministérios falham, né? O Espírito Santo está lá, mas eles não lhe pedem nada. O Espírito Santo é o Paracleto, é o nosso ajudador. Diante dessas coisas todas, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Por isso eu, na minha oração, quando chego a essa parte, eu falo com ele. E o que é que eu falo? Olha a coisa que eu costumo falar. Espírito Santo, venha, glorifica o nome de Jesus na saúde das pessoas. E digo ao Espírito Santo que eu dependo dele. E digo a ele, qual é a palavra que ele gostaria que eu pregasse? Eu falo com ele. Eu falo que eu amo. E olha a coisa que muita gente não faz. Depois de pregar e voltar, muitas das vezes, chego, por exemplo, aqui no escritório, eu falo, Espírito Santo, hoje você foi muito fantástico. Quer dizer, hoje você foi fantástico. Che, você me falou assim. Nada, obrigado. Lhe agradeço. Bom, essa parte vocês que estão aqui foram muito ensinados, porque todos os anos, quando chega o mês de maio e tudo, eu prego sobre o Espírito Santo durante o mês. Isso nunca mudou. Então, vocês aqui, eu não vou insistir. Somente você que está me assistindo, que precisa talvez procurar forma, mesmo que está fora, ou nas redes sociais, ou mesmo vem aqui. Eu também tenho ido nas conferências. Jesus seja louvado. Mas saiba uma coisa, que Deus vai usar você. Você que é obreiro, você que quer ser muito mais usado. Muitos pastores que me acompanham, eu sei que são muitos. E alguns já têm se manifestado. E outros se manifestam na rua. Mas você se manifestar, procura mesmo a aproximar, ajudando. E você também que me critica, a quem pensa que Jesus, olha, não há feitiço que pode fazer. Não há feitiço que pode ganhar as almas para Jesus. Não existe. Não existe. Não há feitiço que tenha compaixão das almas perdidas. Não há feitiço que prega a palavra como ela está. Você nunca ouviu que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito? Então você critica, está a criticar, está a pecar à toa. Então, aquelas pessoas que me criticam, uau, há uns que dizem, mas você com esses milagres todos que a moça, por que não vai nos hospitais? Ore para as pessoas nos hospitais. E eles pensam que são pertinentes dizendo isso. Talvez também você esteja me assistindo. Existe pessoa que me critica, mas segue as minhas pregações. Eu não sei por que segue. Você está me criticando, está me seguindo por quê? Está acompanhando as pregações por quê? Jesus. Olha, isso para ensinar você, porque também você que está assistindo, porque Deus vai começar a te usar. Quando eu te usar, se alguém te disser, não, Deus está te usando assim, então vai lá pregar, não sei o quê. Leia a palavra, faça as coisas como Jesus. Jesus disse assim,
sai da boca de Jesus. São os doentes que vão procurar o médico, não o médico que vão procurar o doente. No ministério de Jesus, são raras pessoas que Jesus foi aonde que tem doente para lhes curar. Não. Só num único lugar que vimos isso. Não que esse que é de Betesda. O que aconteceu? Jesus foi, mas siga bem, não curou a todos. Só falou com um. Jesus não disse que ela foi no hospital. Jesus disse, as pessoas, nós precisamos pregar. Ao pregar, então a pessoa que deve saber que eu sou Deus, então aproxime. Nem eu que vou ir lá no hospital fazer assim, ir nos hospitais e dizer, não, vocês todos no hospital, eu vou vos curar. Não. Mas se eu vou nos hospitais, quando chego lá, entro numa secção apenas, onde que tem alguém, e naquela secção que estou, eu oro, eu vou embora. Ou imponho as mãos, eu saio. Mas não é que chego lá, não sei porque na Bíblia eu não vejo isso. Não me pede fazer uma coisa que eu não vejo Jesus fazendo. As outras pessoas que Jesus curou, o próprio Jesus a passou mesmo, ele passou. Mas o que aconteceu? O cego Bartimeu, quando viu, seguiu. Ora, como é que as pessoas vão nos cobrar, não sei o quê? Eu também já vi na rua alguém com surdo, mudo, seguiu, veio. Não é que eu que vou ir, onde é que está o cego mudo? Não, a escola que deve pensar, me convidar, lá eu vou. Está vendo como é que é? Temos que fazer as coisas segundo a palavra. Eu não me complico na vida. Se eu encontrar a coisa na Bíblia, eu faço. Se não encontrar, eu quero seguir Jesus. Então, a comunhão do Espírito Santo, falando com Ele, ajuda. E essa parte é muito forte. Eu faço ensino durante um mês. Você que está assistindo, a única coisa que posso te dizer é pergunta ao teu pastor começar a falar sobre o Espírito Santo. Tem um livro muito tremendo que eu respeito muito, um livro escrito por Benin, sobre o livro tem um título Bom Dia Espírito Santo. Aquele livro vai ajudar para desenvolver a sua comunhão. Leia. Você também aqui. Leia esse livro. Tome muito nessa coisa do Espírito Santo. Muito mesmo. Sim. Livro do Benin sobre Bom Dia Espírito Santo. Recomendação. Faça isso. E estará entendendo. Porque se esperar por mim, aquele pegar aqui, pegar acolá, aquele livro está bem escrito de uma maneira sistemática. Hoje, ele deu seus testemunhos. A oração. A oração que vai se fazer, se você quiser fazer uma oração sobre o inferno, os enfermos, é assim. Primeira coisa, escutem bem. Nunca ore, cura. Nunca ore assim. Essa oração não é bíblica. Senhor, cura, não é bíblico. Você, pastor, eu já orei assim e alguém foi curado. Se no passado orava assim e encontrava a pessoa curada, porque no passado você era bebê na fé. Não está vendo que a mesma oração, quando faz isso hoje, não dá certo? Quando você vê um tipo de oração que fazia, dava certo no passado, e agora não está dando certo, isso quer dizer que? Quer dizer que aos Deus, você já cresceu espiritualmente, então não deve continuar a fazer coisa como bebê.
Você agora precisa fazer coisa na linha com a palavra. E eu também, quando comecei no passado, falava, seja curado, seja curado. Não, nem seja curado. Cura. E havia cura. Mas agora, se eu fizer isso, eu sei que não haverá cura. E se você continuar a orar, cura, Senhor, tenha pena do fulano, cura. Porque você viu isso na televisão, porque viu alguém a orar assim, não siga. Pelo menos a experiência que eu tenho de vendo sendo curado, confie naquilo que eu vou te ensinar. Não ore assim. No exemplo que eu vos falei, quando eu deixei os pastores para poderem orar, não foram curados. Não houve cura. Quando eu entrei, porque os pastores oravam assim, Senhor, cura. Escutem bem, guarda isso no teu espírito. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus nunca mais faz alguma coisa para o demônio. Jesus nunca mais faz nada para o demônio. Você não pode dizer, Senhor Jesus, tira esse demônio dessa pessoa, tira essa doença. Eu não sei, parece até os anjos ficam assustados quando você ora assim. Mas Jesus, por que eu digo isso? Porque Jesus já curou há 2000 anos. O demônio há 2000 anos. O que Jesus espera de você? Quando chegar na hora de oração, Jesus espera que você venha fazer aquilo que está em Marcos 16, versículo 17, que diz assim, e sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio. Não falaram que você vai chamar Jesus para o demônio sair. É triste. Aqui a televisão encontra a pessoa. Não estou criticando ninguém. Talvez Deus lhes falou assim. Mas eu vou ficar na Bíblia. E ora assim, Senhor, prender esse demônio, Senhor. E depois te afina o português. Venha, Senhor. Repreenda, Senhor. Repreenda esse demônio. Mentiroso. Novo Testamento, Jesus não repreende mais o demônio. Jesus tem autoridade que você possa repreender em nome dele. Isso é uma regra na cura. Uma coisa grande, escutem bem. Se você quiser orar, vai dizer assim, eu repreendo esse espírito, lança nos lugares áridos. Depende da Bíblia. A Bíblia que fala lugar seco, a Bíblia que fala lugar árido. Você que vai dizer, em nome de Jesus, eu repreendo essa doença. E quando repreender, não para aí e depois. Quando alguém vem, houve uma campana aqui em Luanda, eu fui. Eu vou. Eu não gosto que me metam no lugar de honra. Eu gosto de ficar num cantinho, porque eu vou lá para aprender. Então comecei a aprender. O que esse homem fez? Falava assim, doença não sei o que, eu te repreendo. Doença não sei o que, repreendo. Repreendeu, no fim disse, em nome disso, sai. É esse domingo, quando você vai chegar na hora da oração, o que vai fazer? Repreende primeiro e depois expulse. Ordene que o Espírito para sair. Irmão, você está aprendendo coisas que eu aprendi em 20 anos. Você está aprendendo em segundo. Daqui a pouco até vamos terminar. Isso vai te ajudar. Está a ouvir? Você que calhou com esse vídeo. Repreende o espírito maligno. Nunca diga mais. Você que está me assistindo, nunca diga, Senhor, venha curar. Jesus nunca vai descer mais curar. Se falar assim, eu não sei, talvez os anjos fiquem assustados, mas essa pessoa está dando conta daquilo que ele está falando. Jesus para repreender, Jesus para descer para curar, Jesus para 2000 anos passados. Jesus já curou. Agora você na tua oração vai concretizar o que Jesus já fez. E ele já ensinou, disse, repreenda o espírito e lança
Repreenda o espírito. Ensinar seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio. Em nome de Jesus, expulsa o demônio. É dessa forma que deve se orar. Expulsa o demônio. Expulsa o demônio. Repreenda e expulsa. Agora, se para Jesus, quando eu estudei o que? Os evangelhos. O que aprendi? Jesus, quando ora para o surdo, ele repreende o espírito surdo. Ele repreende o espírito mudo. Olha a ordem. Vocês já aprenderam, vocês já sabem. Para ajudar a pessoa que está nos assistindo. Olha como é que deve ser. O que posso aconselhar nessa parte. Depois de ter pregado, você chegou a hora de orar para os enfermos. Vai fazer o quê? Vai repreender o espírito. Olha a ordem que eu sigo. Eu começo com o espírito de enfermidade, espírito da doença, espírito da morte. Muitas vezes, essas pessoas estão doentes porque a morte quer lhes levar. Então, eu posso orar, mas eu começo com esse espírito. Faça isso. Disse, eu repreendo o espírito de enfermidade. Pastor Jorge. É bom ajudar o pastor Jorge. Está a orar, agora vai orar. Vai dizer, eu repreendo o espírito o espírito de enfermidade, o espírito da doença, o espírito da morte. Vai ver que as pessoas que eram curadas, eram padecidas de algumas enfermidades. Quando repreender e ordenar em nome de Jesus, o espírito da morte sai, o espírito da enfermidade, o espírito da doença sai. Já é quase tudo. Assim também saiu. E para o surdo, para o mudo, para o paralítico, começa mesmo a falar. Espírito mudo. Espírito da paralisia. O espírito da cecidade. Escuta bem. Os olhos, o espírito da cecidade. Vou dizer, eu repreendo em nome de Jesus, sai. Espírito surdo, mudo. Repreenda que sai. O espírito da paralisia. Repreenda. Ordem de sair. Pode, qualquer nome da doença que tiver, você pode falar. Espírito da doença X, Y, segundo a direção do Espírito Santo. Você sabe, o nosso Deus não é um Deus mecânico, né? Não pode ir numa caixa que só tem que ser assim. O Espírito Santo vai começar a ajudar, mas essa é a base quando vai começar a orar. Porque você repreendendo o espírito de enfermidade, o espírito da morte, o espírito de doença, da morte, eu tudo. Ele é mais tarde, se quiser dar pormenor para ajudar a fé de alguém que tem um tipo de doença, então pode dizer, pronto, sida, diabetes, câncer, sai. Mas ao falar de espírito de enfermidade, da doença, da morte, já inclui. Amém. E depois de você ter depois de ter expulsado esse espírito, o espírito saiu. A última coisa que nunca prestaram atenção do que eu faço. Estabelece agora o reino de Deus. Como? Seja curado. Entendeu? Não se esqueça essa parte. Depois de expulsar, vai fazer o quê? Disse, seja curado. Seja curado disso, seja curado disso. O espírito saiu então e vem a cura. Preenche esse corpo com cura. Não se esqueça essa última parte. E depois daí, ordena as pessoas. Ordena as pessoas de fazer aquilo que não faziam. Você já vai ordenar. Você que não vê, abre os olhos e começa a ver. Você que não ouve, abre. Você que não anda, começa a andar.
usar. Mas, uma coisa eu sei que Deus vai te usar. Isso que eu sei. Vai. Depois de ter feito isso, declara e diz às pessoas, faça a onomástica. Você que não podia ver, começa a ver. Se a dor sair, vem. Olha, uma última coisa que eu aumentei é o espírito das dores e aflições. Há muita gente, não sabe qual é a doença que tem, mas tem uma dor que não passa. Dor aqui, dor aqui. Mesmo aqui tem alguém que tem uma dor. Não passa. Então, vai, dor disso, dor daquilo, já. Vai sair. Que está me assistindo, você não está com dor? Então, não se esqueça. Espírito das dores e aflições. Isso eu aprendi ultimamente com o Benini. Prontos. A coisa que eu meti no fim é simples, mas não deixa de ser uma coisa capital. O tipo de sermão, entendeu o que eu falei, né? Falei da palavra, da comunhão, da oração e o tipo de sermão. Tipo de sermão que vai pregar. Olha aqui para mim. Tipo de palavra que vai pregar. Muita gente em campanha, ok? Muita gente lá com uma palavra complicada. Porque o 10 côvado, 18 côvado. O velho que está ali, ele quer saber se côvado é que é, irmão. Não para complicado, não. Seja simples. Mas eu oro assim. Senhor, ajuda-me a ser simples, mas profundo. Simples. Assim que vão pregar no domingo, não vai lá. Porque é somente um louco que vai coisa na lixeira. Você era limpo por causa do pecado e Jesus apanhou. Jesus é um tipo de louco. Essa mesma palavra. Que dá sequência, né? Pronto. Que posso explicar, mas isso eu não sei só para se impressionar. Pronto. Por quê? Porque que a cabeça dele não entra o sal. Mas não entra porque a cabeça, você partiu meu, a sal vai entrar. E agora você quer? Por favor, quando for para pregar, seja simples. Nessa simplicidade, olha a regra que deve guardar no teu espírito. Está me ouvindo? Você que complica, você que está a pregar, quer só pregar mais do que o teu pastor. Existem pessoas, o pastor não fez teologia, e ele fez teologia. Chega lá, quer mostrar. Misericórdia. Só a atenção você já matou a sala. Já matou a sala. Então, quando você quiser pregar, siga esse princípio. Podia esquecer de tudo que eu falei sobre a pregação, mas siga esse. Leia ali o último separador que metemos, do Marcos 16, versículo 20. É aqui onde que vamos terminar. Sim. Marcos 16, 20. Diz o quê? Então partiram e pregaram por toda parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. Pronto. Nós queremos que haja sinais. E nesse versículo disseram que os sinais acompanhavam. Por que acompanhavam? A resposta é simples. Cooperava com ele o Senhor e confirmava a palavra. Escutem bem. Você que quer entrar nesse ministério, mas você não tem muita ação,
Só é novo no ministério. Já nunca leu a Bíblia capa a capa. O que deve fazer é o quê? Procura só, começa assim, procura só uma cura que aconteceu aqui com Jesus. Leia aquela cura e chega na sala e prega. Olha como é que Jesus agiu. Jesus curou essa pessoa. Esse Jesus que curou, também hoje vai curar você. Da mesma maneira que curou fulano tal, aqui na Bíblia, também vai curar. Depois começou a falar, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo cura. Olha como é que curou esse cego, hoje também vai curar você. Está vendo dessa maneira que eu falei? Nesses 5 minutos. Se eu orar, haverá cura. Por quê? Vê, a palavra diz que quando os discípulos partiram, pregaram toda parte, cooperando com ele, o Senhor, e confirmando. Se você está falando, Jesus cura, você não vai pregar. Você vai dizer, olha como é que Jesus fez aqui. Jesus aqui curou esse paralítico. Ele fez assim, esse paralítico não lhe pediu, mas Jesus, ele próprio disse, não sei o que, fica curado. Conta a história que você leu. Estou falando com você que ainda não quer, não é preciso fazer a teologia. Eu, quando comecei a curar, a orar para a cura, não havia teologia, não havia nenhum curso bíblico. Não. Mas tinha aquela vontade. Só depois de 1990 e que 4 anos depois, primeiro a revelação, primeiro vinha a cura acontecer. E em 1995, aquilo agora piorou. Quer dizer que era agora com mais força, porque já meditava sobre João 14, versículo 12. E depois, em 1999, que eu fui fazer um curso bíblico. Em 1999. Sim, que eu fui fazer um curso bíblico. Vê. Mas assim, antes disso, o Senhor acompanhava. Os milagres aconteciam. O que fazia? Prega, seja simples. Estamos ouvindo, você que está me assistindo. Seja simples. Não vai com a intenção de impressionar as pessoas. Que você quem sabe. Muita gente, você vai me impressionar, agora vai ver o milagre, não vai acontecer nada. Pode dizer, e não, hoje em dia, as pessoas, ele prega em português, mas fala inglês. Take it. Pensar que inglês vai ajudar, nada. Depois, receba. Ele próprio que está falando, as pessoas estão recebendo o quê? Receber o quê? Depois ninguém tosse, não é nada. Mas se eu chego, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se eu dizer aqui, o Espírito Santo vai tocar mesmo lá. Se eu dizer aqui, é assim. Por quê? Foi morar simples. Vocês entenderam? Não procure ser composto. Seja simples. Estou a falar muito mais porque a nossa tendência, quando você está num culto público fora, quando vai ver que fulano tal vez, aquele é um general, aquele é um ministro, a tendência é você tentar. Assim você já receberá a tua recompensa. Qual é a recompensa? Vai conseguir impressionar, impressionou, acabou, mas na sala, nada. Seja simples. Vai mesmo. Vou dar um exemplo. Qual é a cura que vai aparecer aqui? Vou procurar qualquer cura aqui. Qualquer cura. Se calhar só numa cura qualquer, faço lá a pregação. Eu vos disse, em Marco começa aqui. Qualquer cura que vou calhar, vou ver que aqui tudo que estou abrindo não tem cura. É como? Qualquer cura de um homem que tinha uma mão mirada. Pronto. Está vendo? Esse que tinha a mão mirada, mão seca. Pronto. Eu vou falar como. Jesus entrou na sinagoga ensinando
E havia lá um homem que tinha uma mão de seca, encolhida, seca. Então, a Bíblia diz, depois, se eu vou pregar, vou insistir sobre essa mão. Imagine, irmão, uma mão que não funciona. Uma mão que não trabalha. Mas essa pessoa estava na sinagoga. Mesma coisa contigo. Você, em vez de estar na praça, você está aqui na igreja do Senhor, como aquela senhora que tinha problema. O problema dele era a mão, mas contigo pode ser de cabeça, pode ser do peito, pode ser isso. E depois, falaram aqui. Sim, e os fariseus iriam ver se fosse curar no sábado. Ele bem conhecido isso, Jesus disse uma coisa que ele perguntou, ele disse, pronto. Ele como estava lá, havia os fariseus que diziam, queriam ver se Jesus ia curar no sábado. Mas ele se esquecia que Jesus é cheio de amor. Não pode deixar alguém sofrendo assim, embora o dia do sábado. Porque ele sabe que se o boi de alguém no sábado, o buraco lhe tira. Se tiver sede, ele leva para beber água. E Jesus, cheio de compaixão, vai deixar alguém no sábado. Ele queria ver. Jesus, quando lhe viu, onde que estou? Vi isso em Lucas 6, né? Jesus disse, uma coisa que eu te perguntar, ele disse sábado fazer o bem, então insiste. Está a ver? Jesus está a perguntar, ele disse fazer o bem. A vontade de fazer o bem. Hoje Jesus quer te fazer o bem. Jesus. Não está a ver a pergunta que fez? Ele disse, Jesus quer te fazer o bem. Jesus quer ajudar você. Hoje Ele vai te fazer o bem. Se tem muitos versículos na mente, se fosse eu, vou juntar o ato 10:38, porque lá está escrito também Jesus faz. Tá bem? Posso dizer, se eu quiser ler mais o ato, mas se eu de hábito só leio um versículo, 2 versículos restantes, só explico. Então, vou agora, irmão, olha, Jesus perguntou se ele podia fazer o bem. Vê só como é que Jesus era. Até o Espírito Santo nos fala a mesma coisa que Jesus fez. O que Jesus fazia no passado. No ato 10:38, está escrito assim, que como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem. Qual é bem que fazia? Curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O bem que Jesus faz. Jesus Cristo cura. Jesus quer te fazer. Jesus cura. Ele vai te fazer o bem. Jesus quer te fazer o bem. Você está no lugar onde Jesus quer te fazer o bem. Esse homem estava junto com ele. Viu? Disse: não. Ele disse que fazer o bem. Jesus. Coração de fazer o bem. Eu não sei qual é a tua doença. Jesus vai te fazer o bem. Está vendo? Tu vê as pessoas, vai fazer o bem, E depois, o que mais que estou a ver aqui que está escrito? Sim. Estou aonde? Você que estava assistindo, eu não é uma coisa que planifiquei, só estou a ver isso agora, só para te ensinar. Mas ele conhecia os seus pensamentos, tinha a mão mirada, disse que tinha a mão mirada. Levanta-te, fica em pé, no meio. Levantou-se. Então Jesus disse, uma coisa é ele perguntar, ele disse fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Olhando para todos, ele disse ao homem, estenda a sua mão. E ele assim fez. Ali sua mão lhe foi restituída sã como a outra. Aleluia. Irmão, logo Jesus ordenou e Jesus disse, estenda a mão. Vê só a tua responsabilidade. Jesus falou, estenda a mão. Essa pessoa tinha mãos. Quando Jesus disse, estenda a mão, ele não estendeu a mão que estava a mão boa. Ele se disse, como Jesus me mandou, vou fazer a coisa que nunca fiz. Vou estender essa mão que era seca. Estendeu, de uma só vez, a mão ficou. Você viu?
Eu também, quando vou orar, chegará um momento que vou dizer: faça aquilo que eu não fazia, como essa senhora. Faça aquilo que eu não fazia. E Jesus, porque quando Jesus falou com essa pessoa, estenda a mão. Jesus não lhe falou que estenda essa mão que está doente. Jesus disse: estenda a mão. Essa pessoa podia também estender a mão boa. Mas ele estendeu aqui. Em outras palavras, Jesus tinha lhe dito: faça aquilo que não fazia. Quando eu vou orar para ti, você vai conseguir fazer aquilo que não fazia. Em nome de Jesus. A nossa intenção é qual? A nossa intenção, Pastor Vicente, sim, está na hora, quando tocar 15h30, pode começar a nossa aqui. Sim. Então, não vou esperar aqui. Só para te dizer o seguinte: quando chegar aqui no fim, você vai dizer: irmão, você viu? Eu também vou te dizer isso. Mas muito antes, essa pessoa tinha que estar em contato direto com Jesus. Porque havia pessoa que estava na sinagoga, que ficaram com a ira. Veja o versículo 11, ficaram cheios de ira. Mas estava na sinagoga. Mas há pessoas que vê e quer uma comunhão com Jesus. Quer dizer, você vai procurar um trampolim para ganhar as almas. Entende? Porque a tua intenção é ganhar as almas. Mas tem que ser um bom trampolim. Então, você viu? Ele quando estendeu. Mas você precisa saber que Jesus lhe mandou levantar. Jesus lhe mandou ficar no meio. Lhe separou com aquele que estava com ira. Hoje, Jesus quer te separar do resto do mundo. Se você hoje tomar a decisão de dar a sua vida a Jesus, será como Jesus tirou no meio da pessoa que tinha ira e ficou à sua frente para receber a cura. Então, não sei quem que está aqui que diz: não quero estar no meio. Não quer estar no meio das pessoas que têm a ira de Jesus. E eu quero estar com Jesus. Quero receber o perdão de Jesus. Quero ser separado do mundo. Esse homem foi separado. E você também quer ser separado do mundo. Queridos irmãos, se você quiser que a tua cura seja efetiva, precisa aproximar do doutor. O doutor é quem? Jesus. Jesus te oferece o perdão dos seus pecados na cruz. Jesus quer perdoar você. Jesus quer ajudar você. Se somente você der a sua vida a Ele, Ele vai perdoar você. Tem aqui alguém que diz: pastor, eu não sou da igreja. Estou aqui pela primeira vez. Sou uma pessoa pecadora. Quero dar a minha vida a Jesus. Tem? Essa parte só vai poder ajudar. Até aqui, a palavra do Senhor. Então, você que está me assistindo, saiba uma coisa, que existem dois tipos de pessoas, não é? Dois tipos de correntes nesse ministério da cura e nesse ministério, quanto ao trabalho de cura e salvação. O que acontece? Há quem prega apenas o pecado e depois ganha as almas de Jesus. E no fim ele pode pregar a cura. Há quem faz. Há quem prega a cura e depois leva a salvação. Eu sou daqueles que prego a cura e, através do tal texto, procuro levar as pessoas à salvação. Se me perguntar por que você faz isso,
Eu faço isso porque Jesus que me disse. Eu jejuei, perguntei, Senhor, o que você gostaria que eu fizesse? Eu vejo o Renan bom que fala do pecado, depois no fim ora para os doentes. Agora eu vou fazer, eu vejo Benin, fala da cura, e depois ganha as almas para Jesus. Agora eu sou do que qual campo? O Senhor me disse, prega a cura, e depois ganha as almas. Por isso você acostuma me ver eu fazendo isso. Você que está me assistindo, em nome de Jesus Cristo, que Deus te use. Pouco importa quem você não precisa ser pastor, não precisa ser ministro do Evangelho, só precisa ser alguém que tem crido e tem essa paixão das almas perdidas e quer ser usado na cura e milagre. Escutem bem, lembra-te da palavra. Qual é a palavra que tem que te firmar? João 4:12, João 20:21, conforme que eu falei. Lembra da comunhão do Espírito Santo. Comunga com Ele, fale com Ele. E a terceira coisa, quando estiver a orar, ore, repreende e lança nos lugares cegos. Enfim, quando tiver que pregar, ser simples, profundo. Procura algo. E o versículo do Marcos 16:20 diz o quê? Se você, da maneira que eu falei essa palavra, se eu orar, haverá cura. Por quê? Porque eu falei que olha como é que Jesus curou essa pessoa. E no fim, começou a dizer, irmão, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. E a Bíblia disse, os discípulos que foram pregando, depois o Senhor confirmava aquilo que ele falava. Se você está falando, Jesus cura, quando vai chegar a hora, Jesus vai confirmar o quê? Aquilo que está a falar, a cura. Isso é um grande segredo. É um dos meus, é uma joia que estou te dando. É uma joia. Se você pregar dizendo Jesus cura, nos cultos de quebra de esterilidade, eu digo, os filhos vêm do Senhor, fala os versículos que disse que Jesus, os filhos vêm do Senhor. Depois de eu falar, quando orar, o que é que acontece? As mulheres ficam grávidas. Se é um culto da libertação, é uma linguagem errada falando assim, mas se é um culto da libertação, que tem que expulsar os demônios, vou naquele sentido e aquilo acontece. Se é um culto da prosperidade, as pessoas que vêm falando comigo, ensino aquilo que eu quero que aconteça e depois quando vou orar a milagre, faça isso. Até aqui. Shalom! Para você que está assistindo, o vosso culto terminou, por favor. Terminou com vocês. Terminou, aleluia. Em nome de Jesus. Agora, para nós, vocês já entenderam, vou impor só as mãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Alguém ganhou algo? Muito mesmo. Aleluia. Por favor.